Olá, queridos e queridas. O assunto de hoje aqui no nosso canal é o luto. O que você precisa saber para lidar com esse processo, que evidentemente não é fácil e também é muito complexo. Luto é algo que acontece ao menos uma vez na vida de todas as pessoas de qualquer parte do mundo. A chave para entender o luto é perceber que ele é diferente para cada pessoa e não necessariamente envolve a morte, embora este seja o tipo mais comum. A verdade é que o luto representa a perda de alguém ou de algo que amamos. E mesmo que seja um fato repetido na vida da mesma pessoa, ela pode reagir de formas distintas e por períodos variados. É fundamental falar sobre bem-estar emocional, seja na vida pessoal, no trabalho, na igreja, enfim. Até porque saúde mental não tem crença, não tem cargo, não cobra salário, não é um luxo e não devia ser um tabu. A vida, caríssimos e caríssimas, é um ciclo e cada uma das etapas devem ser compreendidas. Saber encarar a morte talvez seja uma das mais complexas. Afinal, será o que acontece depois? Para quem fica, entender como lidar com a morte é um sinônimo de luto, tristeza e superação. Mas o que é o luto? O luto é um processo emocional de vivenciar a ausência e o vazio causado por uma perda. Geralmente é associado à angústia, à perda de alguém, um ente querido ou uma pessoa que morreu, mas também vivenciamos o luto em outros tipos de perda. Assim podemos sentir o luto pelo falecimento de alguém querido ou de um animal de estimação, pelo fim de um relacionamento amoroso, por um prejuízo muito grande, pela falência de um negócio, pela perda da saúde ou até mesmo por um emprego que ficou lá no passado. E quanto tempo que dura o luto? O luto acontece com todos. O que varia é a intensidade com que esses sentimentos são vivenciados. Para alguns, o tempo do luto parece até eterno. Já para outros, apenas mais uma fase da vida que o tempo irá resolver. Você precisa saber que, assim como todos os sentimentos inerentes ao ser humano, o luto também deve ser vivido, sentido e compreendido para que possamos restabelecer nosso equilíbrio emocional interno. Mesmo que a sua dor hoje pareça muito forte, trouxemos aqui algumas considerações sobre o luto para que você possa, a partir da informação, encontrar novos caminhos e descobrir como superar um luto. Ou até ajudar alguém a descobrir como lidar com esta dor da perda. Como lidar com o luto? O processo de luto é totalmente individual. Isso mesmo. Mesmo com outras pessoas envolvidas na mesma dor. Isso porque cada um tem a sua própria maneira de interpretar esse vazio, esta dor, desde o momento de um choro até dias que irão se seguir. A expressão do luto pode se dar por manifestações físicas como choro e emocionais como tristeza, raiva, ansiedade. Em paralelo também há quem se comporte de maneira silenciosa. Ou seja, não há definitivamente um estereótipo ou regra a ser seguida para exteriorizar um luto. Ele é o reflexo da sua capacidade emocional de lidar com momentos de fragilidade e de comportar no seu dia a dia. Não há certo, não há errado, obrigações, motivo de vergonha, nada disso. Então, quais são os sintomas emocionais do luto? Tristeza. Essa manifestação emocional de luto é a mais frequente e universal, envolve sentimentos de vazio, saudade intensa, desespero e solidão inconsoláveis. Choro acentuado e instabilidade emocional também são comuns. Estresse. São muitas emoções para gerenciar, sim, eu sei. Para quem perdeu um familiar, tarefas como comunicar com outras pessoas,
Providenciar um funeral, o enterro ou cremação, o inventário e outras etapas burocráticas que seguem um falecimento podem gerar uma intensa carga de estresse. Se o luto for o resultado de um divórcio, ainda pode envolver a guarda dos filhos, pensão, divisão de bens. A perda de um emprego também provoca muito estresse diante da indefinição do futuro e da inevitável busca por nova recolocação. Choque. A reação mais imediata a uma perda pode ser uma espécie de estado de choque. Nele, a pessoa não se reconhece, passa por um distanciamento da realidade e tem dificuldade de aceitar os fatos, mesmo sabendo que é impossível manter uma expectativa de que a pessoa querida possa chegar a qualquer momento. Ansiedade. A ansiedade pode surgir por diversos fatores e muitas vezes não obviamente associados ao evento que gerou o luto. Ou seja, após a perda de um emprego, o nível de ansiedade pode aumentar por causa das contas a pagar. Por outro lado, após a perda de alguém por uma doença grave, a ansiedade pode ser desencadeada por fatores que provocam a doença. Por exemplo, quem perdeu um ente querido por Covid-19 pode ter crise de ansiedade ao ter que sair ao mercado, por exemplo. Culpa. Perder algo ou alguém costuma implicar em sensações de que algo poderia ter sido feito para evitar essa situação. Da mesma forma, o sentimento de que deixou de dizer coisas importantes ou até mesmo a culpa de se sentir aliviado com esse desfecho, que costuma aparecer nos casos de doença grave, também são legítimos e fazem parte do processo. Raiva. Bom, raiva e ressentimento costumam estar envolvidos nas situações sobre o luto. Mais comum ainda do que vocês imaginam. Uma pessoa enlutada pode sentir raiva de quem partiu, das pessoas envolvidas na sua demissão, da parceria ou parceiro que a deixou e até mesmo de si mesma e de Deus. Tem a ver com a sensação de estar injustiçada. Medo. Toda perda envolve desamparo, implica na segurança de seguir vivendo uma nova realidade sem o que foi perdido. Tem a ver com a percepção da limitação da própria vida, o que gera uma ansiedade, medo e crises de pânico nos casos mais graves. Vamos trabalhar um pouco agora neste vídeo, aproveitando a deixa, alguns sintomas físicos do luto. O luto se reflete também nos aspectos físicos, viu? E isso pode ter uma duração distinta das expressões emocionais. É um fato cientificamente comprovado que o corpo e mente estão intimamente ligados, então é natural que o físico também seja afetado pelo momento de luto. O corpo normalmente comunica o luto pelos seguintes sintomas, e aqui vão eles: sudorese, fadiga, palpitação, náuseas, problemas digestivos, imunidade reduzida, infecções frequentes ou recorrentes, perder ou ganhar peso, doenças comuns após um estresse intenso, como doença autoimune, dificuldade de metabolização de nutrientes, problemas cardíacos, etc., dores, insônia. As 5 etapas do luto nós vamos mostrar a partir de agora com alguns poucos exemplos, que pode evidentemente te ajudar. A observação do luto nas pessoas gerou uma percepção sobre o processo, e este processo se divide em etapas. Há várias teorias sobre as etapas, variando em quantidade, detalhamento de cada uma, mas, no geral, a compreensão é de que o ser humano passa por elas durante a jornada de luto. Também é um consenso que nem todo mundo vivencia todas essas fases, tampouco que elas são uma sequência ou têm duração pré-determinada. Uma pessoa enlutada pode passar por uma só, enquanto outra pode pular da primeira para a última. Cada um de nós reagimos da nossa maneira.
A teoria do luto mais conhecida foi elaborada pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. A partir dos anos de trabalho com doentes terminais, ela concluiu que essas fases características do luto são: primeiro, negação; segundo, raiva; terceiro, barganha; quarto, depressão; quinto, aceitação. Não necessariamente nessa ordem, como eu já havia dito. As pessoas costumam pensar nas fases do luto como semanas ou meses duradouras, mas elas são respostas a sentimentos que podem durar inclusive minutos ou horas, à medida que entramos e saímos de um e depois do outro. Estágio 1. Negação. É um torpor avassalador. O luto causa um impacto tão grande nas emoções que recusar o fato ocorrido é extremamente comum. A negação não deixa de ser um mecanismo de defesa, uma maneira de processar de forma gradual a perda, permitindo uma acomodação da informação condizente para a capacidade da pessoa suportar tamanha dor. À medida que começa a aceitar que as coisas não serão mais como antes, ela começa a lidar com a tristeza que estava reprimida. Não é fácil, mas faz parte do movimento de superação. Exemplos de estágio de negação: não acredito que isso está acontecendo comigo. Ele ou ela terminou comigo, mas é só porque está com a cabeça quente. Amanhã vão perceber o quanto precisam de mim e vão ligar para me readmitir na empresa. Ela ou ele não morreu, foi só um pesadelo. Não posso estar doente. Eu sempre me cuidei muito bem. Estágio 2. Raiva. Se a negação envolve um processo de absorção da nova situação, a raiva é a tentativa de mascarar as emoções. É uma etapa, digamos, rebelde. A pessoa fica com raiva do ente falecido porque o deixou, do chefe que admitiu, do romance encerrado, do mesmo carro em que estava a vítima fatal do acidente. A raiva é colocada sobre outras emoções como tristeza, ressentimento, sensação de abandono, enfim. Só é possível ter uma reação mais racional quando nos permitimos viver essa raiva e percebemos as emoções que ela está escondendo. É aí que ela perde força. Quer ver os estágios da raiva, os exemplos? Quem é o culpado pelo que eu estou passando? Depois de tudo que eu fiz para você, você vai se arrepender de eu estar deixando assim. Eu te odeio. Me permitam. Me demitiram. Tomara que entre em falência. Ele ou ela não teria morrido se tivesse feito as coisas de outra forma. Que Deus é esse que deixa que alguém ficar tão doente e sofrer tanto assim? Estágio 3. Negociação. Inevitavelmente, o luto inclui a sensação de desamparo e vulnerabilidade, então é natural que o ser humano procure formas de sair dessa situação. Tentar recuperar o controle também é uma forma de atrasar a tristeza e a dor do luto. Nesta fase, a pessoa busca possibilidades de desfechos alternativos, ainda que impossíveis, seja se perguntando o que poderia ter feito ou agido de forma diferente, seja fazendo promessas a Deus, inclusive. Aqui vai os exemplos de estágio de negociação. Se isso for revertido, eu juro que eu irei. Se eu tivesse dado mais atenção a quem eu amo, não estaria passando por isso agora. Se eu fizesse mais horas extra, teriam notado meu valor e eu não estaria desempregado agora. Se ao menos eu tivesse impedido a viagem, o acidente não teria acontecido com ele ou ela. E ela estaria aqui agora. Se eu não adiasse tanto meu check-up, poderia ter evoluído ou evitado a evolução dessa doença. Estágio 4.
Depressão. Após a barganha, nossa atenção se move diretamente para o presente. Entendemos que é impossível voltar à vida como era conhecida. Surgem sentimentos como desinteresse, desânimo, sensação de vazio e outros. A dor entra em nossas vidas em nível tão profundo que jamais imaginamos existir. Este estágio depressivo parece durar para sempre, e é importante entender que essa depressão pós-morte não é um sinal de doença mental. Ela faz parte de uma resposta apropriada para uma grande perda. Nós nos retiramos da vida cotidiana, imersos em uma névoa intensa de tristeza. Imaginamos se há alguma razão para seguir sozinho e por que continuar com tudo. Depressão diante de uma perda é muitas vezes vista como não natural, como um estágio a ser corrigido, algo de que temos que nos livrar, porém, não sentir depressão depois de uma grande perda é impossível. Se o luto significa um processo de cura, a depressão é um dos muitos passos necessários ao longo do caminho. Exemplos de estágio de depressão. Nunca mais vou me apegar. Estou condenado a falhar sempre. Que motivos eu tenho para seguir em frente sem ele ou ela? Não adianta procurar outro emprego. Vou ser demitido de todos eles. Sem ele, ela, eu não sou nada. Perdi minha razão de viver. Não há esperança. Vou morrer de qualquer jeito. Então, para que me importar? Estágio 5. Aceitação. A aceitação é muitas vezes confundida com a noção de estar bem ou ok com o que aconteceu, mas não é nada disso. A maioria das pessoas nunca se sente bem ou está bem com uma grande perda. Esta fase é sobre aceitar a realidade de que o nosso ente querido se foi fisicamente e reconhecer que essa nova realidade é a permanente. É admitir o fim do relacionamento ou o encerramento do trabalho naquela empresa tão querida. É acatar o diagnóstico e tentar conviver com isso daqui para frente da melhor maneira possível. Jamais gostamos desta realidade ou faremos isso bem, mas eventualmente a aceitaremos. Nós aprendemos a viver com isso. É a nova forma ou nova norma com a qual devemos aprender a lidar com uma saudade eterna. Não devemos tentar viver agora em um mundo onde algo ou alguém que amamos está faltando e abraçar as possibilidades que o mundo tem a oferecer. Exemplo de estágio de aceitação. Dias melhores virão. A separação foi necessária, não havia como ser feliz nesse relacionamento. Talvez eu consiga um emprego ainda melhor, quem sabe? Pelo menos podemos conviver e eu pude dizer o quanto a amava. Eu vou aproveitar o tempo que ainda tenho para corrigir meus erros, pedir perdão e tentar passar bons momentos com as pessoas que amo. Bom, necessário é procurar apoio para lidar com a perda. Porque o processo de luto, caríssimos e caríssimas, é natural e esperado. Porém, seja natural ou qual for a causa da sua dor, existem maneiras saudáveis de lidar com ela. Você pode se desafiar a executar algumas tarefas para contribuir com esse processo. Por exemplo, dê tempo a si mesmo. Aceite seus sentimentos e saiba que o luto é um processo. Ignorar a dor pode ser ainda pior em longo prazo. Converse com pessoas, confie nelas e releve quanto elas não souberem bem o que dizer. Estar ao seu lado já é um início de boas intenções. Passe tempo com amigos, familiares. Não se isole. Um grupo de apoio pode ser uma boa opção para você. Procure um hobby, algo que possa te dar prazer. Ajude a canalizar emoções, ocupe a sua mente. Que tal aprender a tocar um instrumento ou até mesmo começar a pintar? Exercite-se,
regularmente, coma bem, durma o suficiente para permanecer saudável e energizado. O que fazer quando a dor do luto não vai embora? O processo do luto natural tem início, meio e fim. Para quem se pergunta quanto tempo dura a dor do luto ou como superar o luto, vai deparar com uma resposta inexata. Afinal, é um processo muito particular. Porém, há uma noção de quando ele acaba. É o momento em que a pessoa supera a dor e consegue seguir em frente. Ainda que a saudade jamais acabe, ela não ocupa mais tanto espaço na vida de quem ficou. Mas há casos em que esse momento não acontece. Normalmente envolve perdas bruscas e repentinas, como acidentes ou tragédias. É o que os especialistas chamam de luto complicado, como se fosse um luto crônico. Nesses casos em que a situação se torna insuportável, pode ser necessário contar com uma ajuda profissional. Sintomas de um luto complicado? Saudade muito intensa do que foi perdido, negação ou descrença, obsessão por coisa e lugares que lembra o que foi perdido, raiva ou amarguras intensas, rejeitar tudo que lembra a perda, sensação de que a vida não tem sentido ou de que é vazia. E quando procurar? Ajuda profissional para o luto. Assim como tantos outros transtornos e doenças emocionais, a psicoterapia é uma das atividades que pode ajudá-lo a superar o luto. Sim, a perda de um ente querido não deixa de ser um evento estressor e a mente tende a reagir a algo que ameaça sua integridade. A reorganização dos pensamentos e sentimentos advindos dessa dor são estratégias fundamentais para uma reabilitação ou readaptação saudável. É preciso avaliar as preocupações, oferecer confiança e apoio, buscar as distorções cognitivas que bloqueiam a visão de alternativas saudáveis, trazer à tona sentimentos e pensamentos provenientes da perda e trabalhar a habilidade de se readaptar a uma nova realidade. Um especialista em bem-estar emocional nos ajuda a viver o luto e recuperar esse lado emocional abalado, fazendo com que esse luto se torne apenas uma saudade, uma memória afetiva boa de se recordar, distante de pensamentos negativos. Você pode viver e superar seu período de luto. Permita-se dar tempo ao tempo e você vai perceber que aos poucos tudo ficará melhor. Esse texto tem como fonte um site de bem-estar que eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, onde você pode buscar informações, caso seja necessário. Bom, estamos juntos. #tamo junto.